Então, vou explicar aqui sobre a tabela de valores. Eu aproveito para dar uma explicação geral sobre os planos, tá? As tabelas de valores, elas ficam, né, canto urbano, biblioteca, tem a pasta da biblioteca de comercial, e a gente tem aqui a tabela de preços. Só lembrando também, né, aqui, então aqui eu vou explicar sobre a tabela, né, falar mais sobre valores. A tabela, ela fala algumas características dos planos, mas a gente tem mais detalhes dos planos aqui em prospectos comerciais. Então, a gente tem prospecto de endereço fiscal, do escritório virtual, de salas, enfim, tá? Então, eu acho que seria bom ler essa parte aqui dos prospectos também. É algo bem resumido, eu acho que dá para entender. Bem, aqui dentro de tabelas, a gente tem três tabelas, desculpa. A primeira tabela vai ser dos planos de endereço fiscal, tá? Aqui é a data da última atualização dela. A segunda tabela vai falar dos planos privativos e compartilhados, tá? E a terceira tabela de reuniões e de virtual office. Tá? Vamos começar pela primeira tabela, a de privativo e compartilhado. Tá? Ok. Aqui a tabela é um PDF, né? Eu vou dar um zoom um pouquinho maior aqui. Tá? E a gente tem 4 planos padrões aqui isso aqui são os planos de espaço compartilhado, né? Lembrando que espaço compartilhado são aqueles espaços onde são grandes mesas, onde os clientes usam de forma compartilhada entre várias empresas, tá? A gente tem esses planos de espaço compartilhado, nós temos o dia de uso, né, o day user, que é para quê? Para a pessoa alugar um posto de trabalho para usar por um dia. Tá? Ela paga antes, depois vocês vão ver lá na parte de contratos, é o que a gente chama de contrato rápido. Então, é um contrato que é preenchido à mão mesmo, não é feito um contrato assinado, enfim. Ela assina o contrato, paga, usa e acabou. Tá? Depois a gente tem um plano que a gente deu o nome de Starter, mas é importante lembrar que ele é de 80 horas. Depois o Full Time, o nome já diz, o Full Time é se uma pessoa precisar usar o espaço 100% do tempo, né, ela vai acabar usando no final do mês 160 horas. Né? E aqui você já começa a perceber uma relação que você vai começar a ver que são múltiplos de 80 horas, a quantidade de horas desses planos. A gente tem o Advanced, que é 320 horas, e o Business, que são 480 horas. Explicando de forma rápida o que significam esses números, né? Isso aqui significa que o cliente vai ter 80 horas para usar. A quantidade de pessoas que vão poder compartilhar essas horas, que está aqui, usuários simultâneos, ela está marcada aqui embaixo. Então, o plano Starter, uma pessoa só pode usar esse plano, pode compartilhar essa quantidade de horas, e ela vai ter até 80 horas para usar no mês. Se ela usar 78 horas, ok, tá? Se ela passar de 80 horas, até 5% a gente não cobra, né? A partir daí a gente começa a cobrar a quantidade de horas. O full time, que é o equivalente a 2 vezes 80 horas, né? São 160 horas, ela pode ser compartilhada por até 2 pessoas. O advanced, né? Que é o equivalente a 4 vezes 80 horas, pode ser compartilhado por 3 pessoas, e o business pode ser compartilhado por 4 pessoas, tá? Isso aqui significa que até 4 pessoas podem usar, inclusive ao mesmo tempo, pode vir as 4 pessoas no mesmo dia utilizar. O que importa é que no final do mês, somando quanto cada uma das 4 pessoas usou, não passe de 480 horas. Se uma usar 100 horas, a outra usar 80, outra usar 200 horas, né, e outra usar mais 100, tudo bem, não precisa também cada um usar a mesma quantidade de horas. Tá? E por que tem essa divisão? A gente considera da seguinte forma: 80 horas significa meio período. Né? Então, se a pessoa quer contratar um plano
para ela sair um pouco do home office, usar um pouquinho só, quer dizer, não precisa vir trabalhar efetivamente no coworking, ela pode contratar o 80 horas, né? E usar meio período, ou se ela quer um espaço para o estagiário dela trabalhar, o estagiário trabalha meio período, ele vai trabalhar em média 80 horas. Full time, então, ele compartilha com até 2 pessoas, quer dizer, pode 2 pessoas usar, né, cada um usar 80 horas. Ele é um pacote que é mais barato de contratar do que contratar 2 vezes 80 horas, né? Então, por exemplo, pode ser 2 estagiários, ou pode ser uma única pessoa, tá? Não é que necessariamente tem que 2 pessoas usar. Pode uma única pessoa usar, se ela for trabalhar das 9 às 18 horas, todo dia ela vai ter usado 160 horas no final do mês. Assim também o Advanced, então pode ser 2 pessoas usando 160 horas, né? Trabalhando das 9 às 18, ou pode ser uma pessoa usando 160 horas, quer dizer, de 9 a 18, mais 2 estagiários, usando meio período. A lógica é fracionar isso de meio e meio período, tá? Isso é importante que quando o cliente ligar, a gente vai ter que saber, né? Tipo, vai perguntar para o cliente, tá, quantas pessoas são e quanto cada pessoa pretende usar o espaço. E daí vai ser somado, mais ou menos, e vai ver o plano que se encaixa, tá? Então, aqui está repetindo, né, mais ou menos. O day user é um dia inteiro. Claro que, se não é feito contrato, também não é feito biometria desse cliente. E, por não ter biometria, esse um dia de uso é um dia em horário da recepção, porque ele tem que sair antes da recepcionista sair, porque ele não vai ter biometria para poder sair mais tarde, né? Então, se deixar... Então, assim, um dia é um dia de horário de recepção, tá? Enfim, 80 horas, 160, e assim vai. Aqui embaixo, nessa tabela, a gente já está dando as características dos planos e os diferenciais, inclusive, do coworking. Por exemplo, a Ponto Urbano, ela tem uma internet individualizada por usuário, por cliente. Então, essa empresa aqui de 2 pessoas, vamos supor, ela vai ter um login para ela, um código para ela, e ela vai ter uma internet praticamente só para ela. E isso ajuda não, isso é essencial na segurança de dados, enfim, para que um cliente não consiga acessar ou nada de outro cliente, né? Inclusive também a internet individual, ela garante que um cliente não roube banda de outro cliente, quer dizer, se tem 2 clientes aqui, né, usando o espaço, não tem como um cliente estar usando, por exemplo, 200 megas de velocidade e outro está usando 20 megas, né, porque um não consegue roubar a internet do outro. Eles têm recepcionista humana, né, todos os planos, então nós temos recepcionista. A gente fala que está tudo incluso, quer dizer, o cliente paga um único valor. E nisso já tem a internet, a recepcionista, o IPTU, o aluguel, a limpeza, o cafezinho, a faxineira. Quer dizer, isso facilita muito para uma empresa ele não ter vários boletinhos para pagar, né? Então, ele paga uma única conta e resolve, né? Até em termos administrativos, em termos de poupar trabalho, né? Isso ajuda bastante. Taxa de contrato reduzida, quer dizer, esses planos vão ser feito um contrato, nós podemos fazer o contrato, né, de 1 mês, de 3 meses, semestral, ou pode ser até anual, tá? O day user, como eu falei, é um contrato rápido, a gente não considera isso como um contrato, né, de longo prazo. Para fazer um contrato, tem que gerar o boleto, gerar o contrato, enfim, isso é cobrado uma taxa, existe uma taxa de contrato. Depois a gente vai ver os valores lá embaixo. Esse plano mais alto, ele tem um desconto nessa taxa de contrato. Cada vez que fazemos um contrato, é cobrado um valor de taxa, seja por qualquer motivo, seja para renovar um plano. Então, o cliente, qualquer um dos motivos, uma das vantagens do cliente contratar um plano por 1 ano,
ele vai pagar uma única vez a taxa de contrato. Se ele contratar, além de ter um valor mais barato, se ele contratar todo mês, fizer a contratação mensal, todo mês ele paga a taxa de contrato. Tá? Quando faz a renovação, quando o cliente altera alguma coisa no contrato, tipo, eu fiz o contrato em nome de pessoa física, agora eu quero mudar, mudou o nome da minha empresa, eu tenho que mudar esse contrato. Isso é uma alteração de contrato, é cobrada a taxa de contrato. Tá? Aqui é a quantidade de horas de sala de reunião, os planos menores, então o day user, é claro que não tem sala de reunião, né? O plano de 80 horas também não tem sala de reunião incluso. Os outros planos têm 1 hora, mas não é 1 hora por mês, ele tem até 1 hora por dia. Até 1 hora, não significa que se ele não usar 1 hora hoje, ele vai acumular hora para amanhã, tá? Ele pode agendar até 1 hora por dia, tá? Ele não pode acumular. Claro que ele pode também agendar, fazer uma reunião de 4 horas, se ele quiser. A primeira hora vai ser grátis, as outras 3 vão ser cobradas. Tá? Posto fixo. O que significa posto fixo? É a possibilidade de você deixar coisas no seu lugar. O plano de espaço compartilhado, a ideia dele é que a pessoa venha, trabalhe, monte o notebook, no final do dia feche, leve embora e não deixe nada. Nem um computador, nem um vasinho de flor, nem a fotografia do filho. Tá? Qualquer coisa que a pessoa deixa no lugar, ela já vai marcar aquele lugar como sendo dela. Não apenas um computador, qualquer coisa pessoal que ela deixe no local. Alguns planos permitem que uma quantidade de lugares fixos. Tá? Então, o plano 80 horas, ele não permite lugar fixo. Tá? O plano full time, ele tem um lugar fixo, tá? É um posto fixo. O plano 320, ele tem um lugar fixo. O plano 480, ele tem um lugar fixo. Ah, tá, mas o plano 480, ele permite até 4 pessoas. Tá, dessas 4 pessoas, uma já vai ter incluso que ela pode deixar as coisas no local. As outras 3 vão ter que contratar o posto fixo adicional. Também o valor é mais barato para os planos maiores e mais caro para os planos menores. Tá? Enfim, então, se o plano full time, que permite até 2 pessoas, tá? Só recordando, não significa que 2 pessoas vão usar. Mas vamos supor que tem 2 pessoas. Tá? A primeira pessoa pode deixar tanto computador, vasinho de flor ou qualquer objeto pessoal no posto de trabalho dela. A segunda vai ter que contratar um lugar fixo, caso queira, ou não. Ou ela vai vir, vai trazer o notebook, vai montar, no final do dia ela fecha e vai embora e não deixa nada no lugar. Tá? Os valores, eu vou dar um zoom aqui, tá? Pra ver. Então aqui tem os valores da taxa de contrato, custa R$ 89 para cada contrato que é feito, tá? Enfim, isso aqui é importante principalmente para o comercial, porque se o cliente não paga essa taxa, o comercial não recebe comissão. É por ela que a gente olha a comissão do comercial, tá? O plano que tem taxa de contrato reduzido vai pagar a metade desse valor. Tá? Cancelamento, enfim, né? Depois tem a questão de multa de cancelamento, tá? Isso vai ser explicado em outro vídeo, né? Mas, a grosso modo, nós temos 4 tempos de contratação, 4 períodos de contrato. Nós temos o contrato anual, que é sempre o que vai ser o valor mais barato, né? Depois ele pode contratar pelo valor semestral, que é um pouco mais caro, o trimestral, que é um pouco mais caro, e o mais caro de todos, obviamente, é o mensal. Isso, dando uma referência, é que nem uma academia. Uma academia é a mesma coisa. Se você contratar por um mês, você vai pagar mais caro.
Se contratar por um ano, você vai pagar bem mais barato, tá? E o que impede que a pessoa contrate por um ano, só para pagar mais barato, no final use por um mês e depois peça para cancelar? Existe uma multa de cancelamento, que são essas multas que estão aqui. Claro que se ela contratar por um mês, lembrando que todos os planos do coworking, qualquer coisa no coworking, é sempre pré-pago. Ela paga antes para usar depois. Então, se ela contratou por um mês, ela já pagou, né? Não tem nada que se cancelar, na verdade, né? Então, não tem multa para contratos mensais. Tem cliente que usa de contratar, às vezes, o mensal, quando ele tem um trabalho eventual para fazer, ou quando ele quer fazer um teste para ver se o coworking é legal, se não tem nenhum problema, né? Então, às vezes, ele contrata o mensal no primeiro mês e depois ele pega e faz um contrato semestral, trimestral. É muito comum isso em planos de espaço, principalmente para salas de reunião, tá? E se ele contrata de cara um anual e depois cancela, ele vai ter uma multa de cancelamento. O cliente, lembrando também, ele tem 7 dias para desistir do plano sem ser cobrado nada, tá? Isso não significa que ele não tenha que assinar contrato e que ele não tenha que pagar o boleto. É como um site de compras, tá? Você pode devolver o produto, mas antes você fez a compra e pagou, tá? Aqui é a mesma coisa. Tem até 7 dias para devolver o plano. Só que antes ele vai... todos os planos, a primeira coisa que ele faz é assinar o contrato, porque tem questão de segurança, tem questão de garantias aqui, né? E ele faz o pagamento da parcela, né? A primeira parcela, geralmente é feito o boleto para 2, 3 dias, a partir de quando ele começa, tá? Mas se até na primeira semana ele resolver cancelar, todos os valores que ele pagou vão ser estornados para ele. Isso é bem claro, isso aparece em negrito, inclusive no contrato, tá? Mas voltando aqui, então, o plano mensal não tem multa. O plano trimestral, ele tem uma multa que é referente a um mês proporcional, tá? É mais ou menos que nem aluguel. Até um mês o valor de até uma parcela, né, de um mês do valor trimestral, só que proporcional, quer dizer, ele contrata 3 meses. Se passou 7 dias, no 8º dia, no 9º dia, ele cancelar o plano, ele está cancelando todos os 3 meses do plano. Ele vai pagar esse valor de multa, quer dizer, a primeira parcela que ele pagou, ele vai perder, tá? Se ele passa um mês e meio, quer dizer, ele contratou 3, mas ele usou um mês e meio, significa que ele vai pagar, ele não vai pagar 1.249, como está aqui, ele vai pagar metade disso, porque a metade ele usou. Então, isso que significa proporcional. Se ele cancelar só o último mês, quer dizer, ele contratou 3, usou 2, cancelou 1, ele vai pagar, né, 1/3 dessa multa, tá? Então, o trimestral, ele tem uma multa proporcional de até 1 unidade. É isso que está falando aqui. Em caso de cancelamento antecipado, os planos possuem taxa de cancelamento sempre proporcional, incidente apenas sobre o tempo restante, tá? O semestral, ele tem 2 meses, com a mesma lógica, tá? Se ele cancelar logo depois que passar o prazo de carência, ele vai pagar 2 meses de multa. Se ele cancelar depois de 3 meses, que é a metade do semestral, ele vai pagar, né, 1 mês de multa. Lembrando que essa multa são 2 mensalidades, tá? Se ele cancelar no último mês, ele vai pagar 1/6 da multa, tá? O plano anual, tá? Ele tem até 3 mensalidades de multa pela mesma lógica, tá? Na verdade, essa multa a gente apresenta para o cliente da seguinte forma: é dado um desconto contando que você fique 1 ano. Então, em vez de a gente receber, a gente está descontando por mês do que você paga em relação ao plano mensal R$ 150.
contando que no final de um ano a gente recupera esses R$ 150. Se você cancelar logo em seguida, na verdade o que você está fazendo é devolvendo para a gente esse desconto que foi dado, tá? Então é assim que é apresentado. Bem, isso foi o espaço compartilhado, tá? Na parte de espaço, eu acho que é mais complicado. Sala privativa, na verdade, é mais simples, né? Nós temos o dia de uso, então a pessoa que contrata uma sala para usar um dia, tá? São salas de até 6 pessoas, uso diário, tá? Não é uso mensal, ela tem da mesma forma internet, recepcionista, está tudo incluso. Claro que ela não pode deixar equipamento de um dia para o outro, claro que não tem sala de reunião. É feito o que a gente chama de contrato rápido, quer dizer, ela assina um contrato que já é pronto, é feito à mão, não é feita a biometria dela, né? E por conta disso ela não tem taxa. Ela paga e usa naquele dia, né? Enquanto tiver recepcionista. Isso daqui é o valor, né, do uso diário. Aqui é para usar dentro da sala. Esse outro uso diário é para usar fora da sala, tá? No compartilhado. Por isso a diferença de valor. E daí nós temos salas de vários tamanhos, né? Para facilitar, nós separamos em 3 grupos de sala: a sala pequena, a sala média e a sala grande, tá? Nós podemos ter salas para 30 pessoas, mas daí já entra num valor personalizado que a diretoria vai ajudar a fazer o orçamento. Essas daqui são as salas padrões que a gente tem normalmente na unidade. Então, o que é uma sala pequena? É uma sala que vai comportar realmente de 1 a 2 pessoas. É uma sala realmente muito pequena. É só para quem... às vezes é para por exemplo, um advogado, que ele tem documentos, tal, então ele não pode deixar isso solto no espaço compartilhado, né? Então ele prefere, por exemplo, fazer isso numa sala, ter o espaço dele, um lugar que ele possa fechar, né? Pessoas que precisam, às vezes, de privacidade. Enfim, às vezes é um psicólogo que ele precisa falar com o cliente dele, mas ele não pode... outras pessoas não podem escutar aquilo, né? Enfim, são pessoas que precisam, às vezes, de privacidade. A sala média, ela vai ali de 3 a 6 pessoas. Às vezes, esse tamanho de sala varia um pouco, tá? Às vezes a gente altera, mas aqui isso sempre vai estar descrito aqui na tabela, tá? Essa sala média é a sala ali que vai até 6 pessoas. Quando a gente fala uma sala de 6 pessoas, é uma sala maior, obviamente, ela cabe até 6 pessoas. Quanto que cada pessoa vai ter em média de espaço de mesa dentro dessa sala? Ela vai ter em média em torno de 1,20 m de espaço de mesa. E vai caber até 6 pessoas ali dentro. Claro que se uma pessoa ela quiser mais espaço, ela pode, não tem problema nenhum, contratar essa sala para 2 pessoas. A gente pode remover mesa, a gente pode colocar mesa, né? O layout depois a gente pode alterar. Mas o que importa? Na biometria, se a pessoa tem essa sala contratada, vão poder ser cadastradas até 6 pessoas na biometria. Então, quando puxar o relatório da biometria, um cliente que tenha esse plano contratado não pode ter 7 pessoas na biometria. Não importa se ele usa ou não. Às vezes o cliente fala assim, a minha empresa tem 8 pessoas, mas eu vou usar, só vão vir 3 pessoas de cada vez. Não cabe nesse plano, porque a gente controla pela biometria, já vai precisar desse plano aqui, tá? Bem, diferente do compartilhado, que a pessoa tem um limite de uso de horas para usar por todo mês, o privativo, a pessoa é ilimitada, a sala é dela, ela pode usar o horário que ela quiser, claro que enquanto a unidade estiver aberta. Por exemplo, ela pode usar domingo? Não pode, a unidade não abre domingo. Se a pessoa estiver procurando uma sala para 20 pessoas, daí é personalizado. Daí a gente pode, para esse cliente especificamente, fazer uma personalização e ele usar no domingo.
Mas uma sala padrão não é liberado para ele usar até domingo, tá? A unidade, lembrando, ela fica aberta de segunda a sexta, das 7 às 22 horas, e no sábado, das 7 às 14 horas. Assim como compartilhado internet individual, recepcionista humana, é uma única conta que vai estar tudo incluso nela. Permite deixar equipamentos? Claro que o day user não. Todos os outros, a sala é dele, ele pode deixar o que ele quiser. Se ele quiser que a gente mobile a sala com mesa e cadeira, isso, né? Ele vai usar a sala como está lá. Se ele quiser que a gente tire tudo para ele colocar algo dele, uma cadeira dele, se ele quiser trazer a mesa dele, ele pode fazer o que ele quiser na sala. A única coisa é que ele tem que devolver no final a sala exatamente como ele encontrou. Então, se ele quiser, por exemplo, pintar a parede de roxo numa sala privativa, ele pode? Pode. Só que antes dele sair, ele vai ter que devolver a parede exatamente como está. Esse exemplo do roxo é meio escalafobético, assim, mas acontece muito com relação a fixar coisas na parede. Fixar coisas na parede, a gente não permite que o cliente fixe, porque passam instalações pela parede. Então, é comum, às vezes, o cliente querer fixar alguma coisa e ele acabar furando uma instalação de internet, uma instalação de alarme, enfim. Então, a gente não permite, né? Se há alguma coisa que às vezes é colado sobre a parede, a gente pode verificar, mas sempre lembrando que no final ele tem que entregar aquilo como ele encontrou. Ele tem sala de reuniões, claro que é um valor mais, ele paga um valor mais caro pela sala, então ele tem mais horas de sala de reunião, tá? Lembrando também que essas horas são até 2 horas por dia, tá? E claro, ele pode contratar fazer reuniões maiores, só que a quantidade adicional de horas tem que ser cobrada dele, tá? Taxa de contrato reduzido, só a maior plano tem. E aqui a gente tem os valores, tá? A mesma filosofia do compartilhado. O valor mensal vai ser o mais caro, o valor anual vai ser sempre o mais barato, tá? Eu vou encerrar esse vídeo por aqui e vou continuar outro falando de endereço fiscal.